Queridos, como voltaremos? Irmãos e amigos, estamos vislumbrando um possível retorno das nossas atividades presenciais, e esse retorno, diga-se de passagem, passou a ser ainda mais real nessa última semana. Contemplando essa realização, fomos direcionados por Deus para preparar os irmãos para esse retorno que acontecerá, claro, dentro de todo um protocolo de segurança. E esse preparo tem se dado a partir da indagação: como voltaremos? Proposta aí no tema dessa série de mensagens que começamos a pregar domingo passado. Objetivando, queridos, refletirmos sobre as questões práticas, mas principalmente sobre as questões pessoais, de fórum íntimo. Em Atos 9:31, Lucas tem nos ajudado a responder à indagação proposta ao tema desta série de maneira bem prática. Nesse versículo, queridos, Lucas descreve como a igreja se encontrava nessa primeira parte do seu livro, depois de vivenciar inúmeras situações contrárias ao desenvolvimento e ao crescimento dela. Situações essas, como vimos, de prisão dos apóstolos, dos evangelistas ali, o próprio martírio de alguns como Estevão, a perseguição que foi suscitada àquela igreja. Entretanto, em todas elas, a igreja pôde contar com a intervenção divina, conduzindo-a à continuidade do seu desenvolvimento e crescimento. Inspirados por este versículo e todo o seu contexto, estamos refletindo de maneira prática em como voltaremos, assim também como de maneira pessoal, particular, introspectiva. No domingo passado, queridos, consideramos todo o contexto que traz dessa descrição da igreja que Lucas faz, constatando todas as situações contrárias e vividas pela igreja, mas também a intervenção divina em cada uma. Sim, queridos, e a confiança da igreja no auxílio divino em qualquer outra situação que pudesse assim se levantar contra ela. Quarta-feira passada, consideramos a primeira descrição propriamente dita que Lucas faz da igreja naquela ocasião, afirmando que a igreja, depois de ter vivenciado tudo aquilo que ela vivenciou, lembre-se, prisão, martírio, perseguição, mas confiante em Deus, no poder dele intervir em qualquer situação e no auxílio divino, aquela igreja estava em paz. Essa descrição traduz mais do que um mero sentimento. Na verdade, significa uma vivência que, apesar do contexto vivido, aquela igreja seguiu seu desenvolvimento e crescimento. Nessa primeira descrição, somos inspirados, queridos irmãos, a voltarmos às nossas reuniões presenciais em paz. Sim, apesar da realidade da pandemia ainda existir, mas certos de que Deus já vem intervindo e irá nos auxiliar, poderemos sim voltar e voltaremos, queridos irmãos, em paz. Seguindo na descrição de Lucas, queremos considerar hoje a edificação como a atitude que será necessária ser dispensada de maneira mútua em nossa retomada das atividades presenciais. Pois Lucas aqui narra que a igreja, veja aí o versículo 31 novamente, na verdade tinha paz por toda a Galiléia e Samaria, edificando-se. Então perceba que dentro do contexto vivido pela igreja, a igreja sim estava em paz e edificando-se. E é sobre isso que nós queremos refletir nesta noite. Por isso queremos afirmar, queridos, que não apenas como quarta-feira dissemos, voltaremos em paz. Mas como voltaremos, queridos? Voltaremos em paz e edificando-nos mutuamente. Qual a ideia dessa dinâmica aqui de Lucas, quando ele diz que essa igreja edificava-se?
Apesar, queridos, de edificar-se nos remeter ao conceito de construção, imprime a ideia de ação em torno de um movimento coordenado. E refletirmos sobre essa dinâmica é a minha proposta nesse primeiro ponto da mensagem que eu gostaria de discorrer nessa noite, pensando em como voltaremos edificando-nos. A partir disso, compreendendo que esse edificando-se aqui que Lucas utiliza, nos remete não apenas a uma construção, mas à ideia de uma ação em torno de um movimento coordenado. Em se tratando da igreja, queridos, essa ação, em torno, sim, de um movimento coordenado, parte dos princípios norteadores, a construção da igreja, a edificação da igreja, que a palavra de Deus revela e que evidencia o começo da igreja, o meio da igreja e o fim da igreja. A palavra do Senhor lá em Efésios, capítulo 2, estarei lendo para os amados irmãos, traz para nós, de maneira assim abrangente, essa compreensão. Quando Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20 e 21, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, queridos, em se tratando da igreja, sim, essa ação em torno de um movimento coordenado parte, sim, dos princípios norteadores, a construção, a edificação da igreja que a palavra de Deus revela e que evidencia seu começo, seu meio e seu fim. Pensando nesses três aspectos, algumas observações sobre esses princípios norteadores da edificação são necessárias ser destacadas. Pensando, queridos, no princípio do começo da igreja, a palavra de Deus em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando, depois de Pedro afirmar quem era Jesus Cristo, dizendo ser ele o Cristo, o Filho do Deus vivo, no versículo 18, Jesus diz: olha, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne ou sangue que tu revelou, mas sobre essa sua revelação eu quero dizer que edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse princípio de começo, até porque aqui Jesus estava estabelecendo a sua igreja, esse princípio revela que a edificação proposta à igreja, queridos irmãos, a faz prevalecer sobre o que é contrário a ela. A igreja ela é sempre triunfante, a igreja ela é sempre vitoriosa. E por quê, queridos? Porque aquilo que numa expectativa maior poderia ser contrário a ela, não prevalece sobre ela, ou seja, as portas do inferno. Por isso não foram as prisões que impediram a igreja em ato de crescer e desenvolver, não foi o próprio martírio de Estevão e depois o de Tiago, irmão de Jesus, se não foi a própria perseguição suscitada à igreja. Pelo contrário, tudo isso fez com que a igreja crescesse e se desenvolvesse cada vez mais. Por quê? Porque esse princípio norteador do começo da igreja revela que a edificação proposta a ela, ou seja, em Cristo, a faz prevalecer sobre o que é contrário a ela. Mas pensando no aspecto, no princípio do meio, e observando também o que Paulo nos fala em Efésios capítulo, ou melhor dizendo, o apóstolo Pedro fala em 1 de Pedro capítulo 2, e estarei lendo para os amados irmãos. Olha só o que diz o apóstolo Pedro, aquele que foi preso, inúmeras vezes aí na história da igreja em Atos. Pedro capítulo 2, versículo 4 diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras vivas que vivem, sois edificados casa espiritual,
para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Na expectativa do princípio norteador do meio para a construção, a edificação da igreja, esse princípio revela uma mútua participação daqueles que estão sendo edificados para um propósito já determinado. Cristo estabelece a igreja e, através da mensagem do seu evangelho, o poder regenerador do Espírito Santo, esses que creem na mensagem tornam-se essa igreja que mutuamente vão participando dessa edificação para o final já determinado. E Pedro nos ensina aqui que esse final é sermos santos, oferecendo esse sacerdócio santo ao Senhor. Mas o princípio do fim, queridos, agora sim, considerando ainda as palavras do apóstolo Paulo em Efésios, agora no capítulo 5, versículo 27, a palavra do Senhor nos diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Queridos irmãos, é fantástico, por quê? Porque de acordo com as palavras do apóstolo Paulo, o princípio do fim, que é norteador a construção e edificação da igreja, revela que seu início prevalecente e o seu meio definitor atesta o seu final glorioso. A igreja foi estabelecida por Cristo, em Cristo a igreja está sendo edificada na mútua participação daqueles que são igreja, para que através de Cristo essa igreja seja apresentada de maneira santa e gloriosa ao Senhor. Queridos irmãos, veja que movimento coordenado, estabelecido pelo próprio Deus através de Cristo Jesus. E por que através de Cristo Jesus? Porque ambos os princípios norteadores observados revelam, queridos, claramente a supremacia de Cristo em todo o processo da edificação. A igreja foi edificada e estabelecida em Cristo. A igreja está sendo construída em Cristo, pois essa igreja está sendo conformada à imagem de Cristo, e por Cristo essa igreja será apresentada, gloriosa, santificada. Queridos, a igreja deve ser, sim, numa ação e num movimento coordenador, edificada a partir de Cristo, em Cristo e para Cristo. De forma prática, a igreja, em Atos, capítulo 9, versículo 31, sobre todo o contexto já vivenciado de circunstâncias contrárias a ela, ela estava em paz, confiante sim no poder de Deus em intervir e auxiliá-la em possíveis outras situações que vieram a acontecer, de acordo com Atos, capítulo 12, verso 1 ao 3, por exemplo. Mas essa igreja também seguiu edificando-se. E por quê, queridos? Porque essa igreja foi estabelecida por Cristo. Porque essa igreja deveria, sim, estar em edificação, nesse processo natural de desenvolvimento. Pois o final que essa igreja aguarda é um final glorioso, pois é o próprio Cristo que apresentará essa igreja gloriosa ao Senhor. Ou seja, essa igreja aqui em Atos capítulo 9, versículo 31, apesar do que vivenciou, apesar do que experimentou, ela deu continuidade ao seu processo natural de desenvolvimento e crescimento. Se não, vejamos, permita-me então trazê-los à memória, após a ascensão de Jesus, a igreja seguiu orando e deliberando. Atos capítulo 1, verso 12 ao 26, com o acréscimo dos 3.000 convertidos no Pentecoste, a igreja seguiu perseverante na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, na unidade, suprindo as necessidades uns dos outros, reunidos no templo e em casa, louvando a Deus. Atos 2, 42 ao 47. Após a primeira prisão de Pedro e João, a igreja seguiu orando, cheia do Espírito, e com coragem anunciava a palavra.
com os que haviam crido, passaram a viver em unidade, suprindo suas necessidades, dando generosamente. Atos capítulo 4, versículos 23 a 35. Veja a igreja, apesar de tudo, se edificando, crescendo, se desenvolvendo. Depois da segunda prisão de Pedro e João novamente, Deus intervindo através de Gamaliel, a igreja seguiu sendo ensinada todos os dias no templo e de casa em casa. Atos 5, versículo 42. Diante da necessidade surgida de atender com atenção todas as viúvas, advindo inclusive do crescimento da igreja, a igreja seguiu deliberando para a sua edificação. Em Atos capítulo 6, dos versos 1 ao 7. Queridos irmãos, a palavra de Deus atesta. Sim, esse movimento coordenado, essa ação viva da igreja, mesmo em meio às circunstâncias que são contrárias a ela. Por isso, Lucas aqui afirma que a igreja não apenas tinha paz, mas edificava-se. Mas eu quero não apenas me limitar a esses exemplos anteriores a Atos capítulo 9, versículo 31. Pois duas situações posteriores ao versículo 31 de Atos capítulo 9, revelam essa dinâmica de edificação, enfatizando inclusive o resultado que essa edificação trouxe. Por favor, vá comigo para Atos capítulo 1. Atos capítulo 11, melhor dizendo. Olha o que é que diz o versículo 19. Então, todos que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, e se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Veja aqui que a turma saiu, sim, perseguida, mas servindo ao Senhor, pregando o evangelho, anunciando a palavra. Verso 20, alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Aí veja o versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Aí o que foi que a igreja fez? Enviou Barnabé até Antioquia. Tendo Barnabé chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Aí veja aqui o processo de edificação. E exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja. Veja aí o processo de edificação novamente. Ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados o quê? Cristãos. Quero chamar a sua atenção aqui para um fato. A gente vibra, com esse final aqui. Pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos. Mas deixa eu levar você a compreender de fato o que significa isso aqui. Não é um elogio. É uma crítica daqueles que não eram cristãos. A turma lá foi tão bem ensinada por Barnabé. A turma lá foi tão bem exortada, foi tão bem edificada, que eles se pareceram tanto com Cristo, que aqueles que não eram do caminho, aqueles que não eram cristãos, aqueles que não eram da igreja, começaram a insultá-los, chamando-os de cristão. Veja, queridos irmãos, mas não vamos nos deter apenas a esse exemplo posterior a Atos capítulo 9, versículo 31. Eu quero levá-los também a considerar Atos capítulo 15, por favor, onde o capítulo trata da controvérsia que ocorreu entre os judeus cristãos e os gentios, quando alguns ali tentaram trazer o costume da antiga aliança aos gentios cristãos. Veja comigo os versos 1 a 5 de Atos capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos.
Abre um parênteses aqui, olhem para mim, irmãos. Essa turma não era fácil, irmãos. Você já prestou atenção como na igreja tem sempre aqueles que querem empencar a coisa? É incrível, irmãos. E aqui estava acontecendo isso. Mas vejam comigo o versículo 2. Tendo havido, por parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Veja que tal controvérsia exigiu dos apóstolos e da igreja deliberações que promovessem a edificação e não a divisão da igreja. Perceba, queridos, que logo depois desses dois momentos, e você vai perceber isso mais ainda em Atos capítulo 15, se seguir a leitura do capítulo, pois há uma decisão ali na igreja, e essa decisão ela é publicada a todas as outras igrejas, trazendo alívio para os irmãos, que de fato não era necessário importar o jugo, que nem mesmo a turminha lá que implicava estava considerando. Mas o que eu quero chamar a atenção é que logo depois dessas duas situações, de Atos capítulo 11 e Atos capítulo 15, esses dois momentos de edificação para a igreja, queridos, avançou crescendo. Pois esses dois momentos, no caso de Atos capítulo 11, resultou na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E depois desse momento aqui de Atos capítulo 15, resultou a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Veja, versículo 36 de Atos 15. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Aqui, a decisão que foi tomada em Atos 15 já tinha sido divulgada. Aí veja o versículo 41. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Ou seja, como os irmãos acham que essas igrejas eram confirmadas? Através do ensino, através da pregação, através, sim, da realização daquilo que o próprio Deus estabeleceu, como o batismo, como a ceia, na edificação. Mas o que eu quero chamar ainda a atenção, queridos, é no capítulo 16, os versículos 4 e 5, que diz: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, veja aí o processo de edificação novamente, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, do capítulo 15, aí veja o verso 5, assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e de dia a dia aumentavam em quê, irmãos? Em número. Queridos, veja que o processo de edificação da igreja, considerando o seu começo, o seu meio e o fim, centrados em Cristo, sempre levará a igreja a prevalecer. A igreja dá continuidade ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, pois esse processo levará a igreja ao seu final glorioso. É essa a razão pela qual eu creio que Lucas aqui faz questão de narrar, dizendo que a igreja não apenas estava em paz, mas edificando-se, porque, irmãos, a edificação está para a igreja. Por isso, como voltaremos? Voltaremos, queridos, em paz, sim, mas voltaremos edificados.
edificando-nos. Creio, queridos, e aqui é o meu segundo ponto na mensagem, como voltaremos? Voltaremos edificando-nos. Pois creio que não há como voltarmos diferente. Se nós somos a igreja do Cristo, o Filho do Deus vivo, tal como Pedro assim afirmou, não há, queridos, como voltarmos diferentes. Pois a prevalência da igreja sobre as situações contrárias a ela, bem como a sua existência e a continuidade da sua história, são asseguradas na sua edificação. Por isso a igreja ela não morre. Talvez possa ter os seus templos fechados, queimados, como já testemunhamos em outras realidades. Sim, talvez podem ter os seus pastores presos, os seus pastores assassinados. Mas a igreja não morrerá. E por quê? Porque a igreja, ela prevalece. E a edificação dessa igreja que faz com que ela continue prevalecendo. Por isso, entendo que Lucas não poderia descrever a igreja aqui em Atos 9:31 de maneira diferente. E ele insiste, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se. Essa igreja, onde ela tinha chegado, estava vivendo esse processo de construção coordenado na pessoa de Cristo, pelo próprio Cristo, para que por Cristo pudesse ser e venha a ser apresentada gloriosa a Deus. A nossa volta, queridos, edificando-nos, não deve ser entendida como algo novo que acontecerá. E aqui eu chamo a sua atenção. Vou repetir. A nossa volta, edificando-nos, não deve ser entendida como algo novo que acontecerá. E não pense assim, principalmente você, meu amado irmão, membro da nossa igreja. Mas você, querido, que não é, mas é membro da igreja de Cristo, pense também dessa forma. Pois o não pensar assim se dá por duas razões. Ou seja, pensar que a volta na edificação, a volta edificando-nos mutuamente, será algo novo. Não pense assim. E por quê? Porque, em primeiro lugar, esse princípio, ou seja, a edificação da igreja, já fora estabelecida e centrada por e em Cristo. Não se fará absolutamente nada de novo. Mas em segundo lugar, porque antes da pandemia, como igreja de Cristo, o Filho do Deus vivo, que somos aqui em Equador para a glória de Deus, nós já zelávamos por isto. Pois sempre tivemos como objetivo, sim, para tudo em nossa igreja, a glória de Deus, a edificação dos membros, a proclamação do Evangelho. Os irmãos aqui da nossa igreja sabem bem disso, esse é o filtro do nosso movimento coordenado aqui de edificação da igreja. Sim, se tudo que nós iremos fazer não passar pela glória de Deus, não passar pela edificação dos membros, pela proclamação do Evangelho, nós não fazemos. E como igreja, somos chamados a nos conformarmos a isso. Consideremos então o que Paulo nos oferece sobre essa edificação, no texto que já li nesta noite em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 19. Lerei mais uma vez para os irmãos compreenderem melhor. Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor,
no qual também foste juntamente e estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que o apóstolo Paulo aqui, queridos irmãos, nos leva a considerar sobre essa edificação. Primeiro, no verso 19, ele nos mostra que nós não somos mais quem éramos. Éramos estrangeiros, éramos peregrinos. Mas agora Paulo diz que nós somos concidadãos dos santos, somos da família de Deus, ou pelo menos devemos ser. Mas no versículo 20, Paulo diz que no que agora somos, estamos no processo de construção em Cristo, pelos fundamentos que já foram postos. Veja o verso 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, ou seja, o fundamento, Cristo Jesus, a pedra angular. Então veja, Paulo diz que nós agora, no que somos, estamos nesse processo de construção em Cristo. Mas também nos versos 21 e 22, Paulo nos oferece que é nesse processo de construção que estamos sendo bem ajustados para crescermos em dedicação ao Senhor. Verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É por isso, queridos, que o retorno em edificação das nossas atividades presenciais, possivelmente, escute o que vou lhes dizer, frustrará alguns. Isso porque tal retorno assim não será nada de novo para estes. Por isso a indagação, queridos, como voltaremos? Antes de ser orientadora, tal indagação é reflexiva, é pessoalmente introspectiva. Como você voltará? Porque voltaremos fazendo aquilo que já vínhamos fazendo. E que é certo, queridos, que por muitos, inclusive ignorados, agora na pandemia então, o retorno das atividades presenciais revelará destes. O retorno da edificação em nossas atividades presenciais exigirá de nós a conformação necessária à sua dinâmica, que será adaptada ao momento, claro, mas também exigirá a nossa responsabilidade nesse processo. E aqui sigo para um terceiro ponto dessa mensagem. A edificação mútua deve marcar o retorno das nossas atividades presenciais. Sim, queridos, porque esse retorno das nossas atividades presenciais, ou seja, edificando-nos, exigirá de nós a conformação necessária, a sua dinâmica que será adaptada ao momento, e também exigirá a nossa responsabilidade nesse processo, porque lembre-se, estamos sendo edificados mutuamente, estamos sendo bem ajustados, conformados à dinâmica da edificação presencial, quando retomarmos que será adaptada, deveremos, queridos, reconhecer que, e aqui atente para isso, tal retorno, tal volta, deve ser almejado por todos os irmãos, por aqueles que no primeiro momento poderão estar presentes no templo, como também por aqueles que ainda permanecerão sem poder se reunir. Sim, porque já é certo que nem todos nesse primeiro momento de retomada poderão estar presentes, inclusive aqueles do grupo de risco não poderão estar, mas independente disso, de você não poder estar presente nesse primeiro momento, e daqueles que estarão presentes, sentindo a falta desses, precisaremos sim almejar
retomarmos as nossas atividades presenciais. Sim, o processo de edificação no qual está posto para nós enquanto igreja de Cristo, do Filho do Deus vivo. Mas também, queridos, é necessário reconhecermos que as adaptações não devem ser usadas como empecilhos à nossa edificação. Aos que poderão voltar a se reunirem presencialmente, não devem deixar de voltar. Sim, queridos, voltem a se reunir. Rompa assim com o medo ou qualquer dúvida. Voltemos em paz e desejosos de presencialmente nos edificarmos como irmãos em Cristo Jesus, como igreja do Deus vivo, como esse edifício que está sendo construído e preparado para ser apresentado gloriosamente ao Senhor. Sim, queridos, porque deveremos pensar nisso, em não usar as adaptações como empecilho à nossa edificação. Porque lembre-se aqui, melhor dizendo, já lhes adianto, na volta não poderemos nos tocar, sentarmos próximos uns dos outros, obrigatoriamente seremos higienizados ao chegarmos e entrarmos no templo, deveremos durante todo o culto usar máscaras e etc. Entretanto, esses limites não devem ofuscar esse nosso retorno em edificação, necessário a continuidade do nosso desenvolvimento e crescimento. Nisso, talvez, eu e você, queridos irmãos, devemos pensar como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, e falando sobre o que lhe acontecera, ou seja, a sua prisão, ele disse: quero ainda, irmãos, Filipenses 1,12, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E eu não tenho dúvida, queridos irmãos, que essa pandemia contribuiu para o progresso do Evangelho. Eu não tenho dúvida que o retorno das atividades presenciais para alguns, contribuirá sim para o progresso do Evangelho. Por isso, independentemente de como devemos chegar até aqui no templo e como chegaremos, equipados de toda aí uma estrutura, não sei, devemos desejar estarmos aqui. Aos que não poderão voltar por ocasião da restrição colocada ao grupo de risco, como já mencionei nessa noite, mesmo, queridos, sem vocês estarem presentes no templo, sim, será possível vocês serem edificados, continuarem sendo edificados, de maneira conjunta com os que estarão aqui presentes. Por isso, buscaremos transmitir as nossas programações, que serão feitas a partir do nosso retorno presencial, da forma que será. Sim, querido irmão, por isso mesmo, sem vocês poderem se reunir, juntos nós seremos edificados. E nisso levo vocês que não poderão voltar a congregar num primeiro momento, por causa da adaptação, sugiro vocês orarem talvez como os filhos de Corá, no Salmo 84, quando os mesmos disseram assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louva-te-ão perpetuamente. Os versículos 8 a 10 diz assim: Senhor, a oração, Deus dos exércitos,
escuta a minha oração. Prestas ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ou seja, se num primeiro momento, o dia do retorno, as reuniões presenciais chegou para alguns, para você que não voltará nesse primeiro momento, chegará também, meu amado irmão. Até lá, ore. Até lá, deseje. Até lá, assim, siga com os seus queridos que estarão aqui, mesmo que através desse veículo de comunicação, edificando-se. É nesse retorno em edificação. Esse retorno em edificação objetivará, queridos, sim, alcançar todos. Os que poderão estar presentes e os que não poderão. É sobre esse cuidado que será dispensado, melhor dizendo, à nossa igreja, que a responsabilidade na edificação proposta ao retorno será exigida de cada um, de nós, aqueles que poderão retornar já de imediato, mas também daqueles que esperarão um pouco mais. E por que esse retorno em edificação exigirá de nós responsabilidades? Quero levá-los para Efésios capítulo 4, versículo 7. Efésios capítulo 4, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz assim: e a graça foi concedida a cada um de vós, a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que coinduzem ao erro, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Baseado no que Paulo fala aqui mais uma vez aos Efésios, porque esse cuidado dispensado à nossa igreja, nesse retorno em edificação, exigirá a responsabilidade de todos, de cada um, mesmo daqueles que não voltarão no primeiro momento. Porque Paulo aqui, queridos irmãos, está dizendo aos Efésios que Deus realizou uma unidade maravilhosa, que os crentes têm a responsabilidade de manter na experiência, na vivência, na dinâmica da igreja. Essa que se expressa de maneira muito proveitosa na mútua edificação. Veja que nos versos 7 e 8, Paulo diz que a graça da edificação, a partir dos dons, foi concedida a todos. Logo, essa graça é mútua. Veja, queridos irmãos, que falando desses todos, Paulo identifica eles no verso 11 como os líderes da igreja, mas no verso 12 como os santos que, aperfeiçoados pelos líderes da igreja, desempenham seu serviço para a edificação do corpo. Nessa compreensão, a graça da edificação concedida a todos os santos, tornando-a mútua,
deve nos levar, irmãos, a entender que nesse retorno das nossas atividades presenciais, em edificação, como pastor, eu sou responsável pela edificação de vocês, mas vocês, como igreja, são responsáveis pela minha edificação como pastor, porque no final, somos todos membros de Cristo. Isso nos leva a ponderar aquilo que está proposto para mim e para você, e o que é não esperarmos, irmãos, pelo outro, mas fazermos. E me lembrei agora de uma mensagem que preguei primeiro nos jovens aqui, e depois preguei à igreja por ela ter falado grandemente ao meu coração. Porque talvez você está perguntando: o que eu irei fazer, pastor, para o retorno da igreja e sua edificação? Meu amado irmão, pelo menos, você estando aqui, você já estará edificando outros. Você pelo menos acompanhando a transmissão, quando você não puder estar aqui, aqueles que não poderão voltar, você já estará edificando. Por quê, queridos? Aí vocês irão lembrar da mensagem. Por quê? Porque o lugar de vocês é aqui. E não é o lugar, espaço físico, o templo. Não é esse númerozinho que está aí em cima, meu amado irmão, na transmissão de 20, de 30, não sei de quantos ao vivo, não. Mas é o seu lugar ao meu lado. Porque a partir do momento que você está ao meu lado, você me edifica. A partir do momento que eu estou ao seu lado, eu lhe edifico. E nisso nós vamos crescendo a imagem de Cristo para a glória de Deus. Por isso nós devemos romper com o nosso comodismo, devemos romper com a nossa falta de prioridade, devemos romper com tudo aquilo que nos impede, meus amados irmãos, de edificarmos uns aos outros para a glória de Deus. A sua presença é fundamental. Precisamos voltar. É por isso, meu amado irmão, que aqui nós temos insistido com vocês, acompanhe as nossas transmissões. Por quê, queridos? Sendo acompanhada, juntos estamos nos edificando. Ah, irmãos, se entendêssemos isso. Ah, se a igreja do Senhor entendesse isso. E valorizasse tanto o conselho que o autor aos Hebreus dá, quando exorta-nos a não deixarmos de congregar. Mas ele faz isso porque ele mesmo dá a resposta. É costume de alguns. Paulo ainda, falando sobre essa mútua edificação, aqui em Efésios capítulo 4, mostra que essa graça da mútua edificação tem um fim determinado. Verso 13, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja que essa mútua edificação tem esse fim. Lembre-se do que ele já falou no capítulo 5 aqui de Efésios, versículo 27. Sim, esse fim é apresentar a igreja gloriosa ao Senhor. No verso 15, Paulo diz que o fim determinado para essa mútua edificação tem um caminho a ser percorrido. Veja aí o verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, veja aqui, né? O verbo crescer está para todos. Todos os santos, todos os líderes, ou seja, o corpo da igreja. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E por fim,
Esse caminho que deve ser percorrido por todos na mútua edificação para o fim determinado, exige a cooperação de cada parte. Veja o verso 16 aí, queridos. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui, queridos, devido ao contexto que vivenciaremos, afirmo que o nosso retorno em paz e em edificação exigirá de todos nós a cooperação necessária, tanto daqueles que estarão presentes no primeiro momento, como daqueles que ainda seguirão ausentes. E por compreender assim, queridos, estou finalizando. Como deve ser compreendido? É que me pergunto como voltaremos. E me faço essa pergunta ponderando sobre algumas constatações nesses mais de 4 meses de reuniões suspensas, que exigiu de nós adaptações necessárias e que por muitos não foram correspondidas. Sim, como voltaremos? Meus queridos irmãos, e sem nenhuma presunção, e aqui eu não falo como pastor, falo como membro desse corpo de Cristo, dessa igreja que se reúne aqui, que se reúne aonde vocês estão nos acompanhando, que se reúne em todo o mundo. Eu, queridos irmãos, eu voltarei em paz. Sim, pronto para edificar e ser edificado. Sim, disposto a ser higienizado, ter a minha temperatura verificada, usando minha máscara, porque eu quero voltar a congregar com você. Eu quero voltar. E não se entristeça, meu amado irmão, se nesse primeiro momento você não puder voltar, pois não nos esqueceremos de vocês. Concluo então, indagando, como voltaremos? Como pastor, proponho que voltemos em paz, meus irmãos, confiantes no poder de Deus. Sim, em intervir em qualquer situação contrária à sua igreja, e assegurados no seu santo auxílio. Sim, em paz, mas também edificando-nos mutuamente, continuando, nos desenvolvendo e crescendo para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós queremos Te louvar, Senhor. Nós queremos Te bendizer porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. E Te louvamos, Senhor, porque ela tem nos preparado para esse retorno que já pode ser vislumbrado, está mais perto do que imaginamos. E ela tem nos exortado, Senhor, a refletirmos em como voltaremos. A Tua igreja em Atos nos ensina que devemos voltar em paz, que devemos voltar edificando-nos. Ó Senhor, ajuda-nos a entendermos esse desejo do Senhor, porque a partir desse exemplo dado a nós, por esta igreja, podemos nos inspirar para o nosso retorno, e nele continuarmos crescendo, edificando uns aos outros. Sim, ó Pai,
pois queremos cada vez mais sermos conformados à imagem do teu Santo Filho, para que Ele nos apresente ao Senhor de maneira gloriosa. Por isso, ajuda-nos, ó Deus, pois queremos nos conformar à dinâmica adaptada para esse retorno em edificação, e ao mesmo tempo correspondermos à responsabilidade que teremos de uns para com os outros. Ajuda-nos a entendermos, ó Pai, que o nosso lugar é ao lado do outro irmão. Seja aqui na igreja, nesse primeiro momento, mesmo que afastado a 1,5 metro de distância, talvez, ó Deus, afastado ainda por alguns não poderem estarem presentes, mas estarão acompanhando através das transmissões. Sim, ó Pai, ajuda-nos a entendermos que o nosso lugar é nessa justa cooperação para a edificação do teu corpo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E louvado seja o Senhor.